houve discriminação de gênero nas representações contra as deputadas no Conselho de Ética? Certamente, Lu. Vamos lá, vamos pensar. A gente tem 513 assentos na Câmara, né, na Câmara Federal, Câmara dos Deputados e das Deputadas. Só que desses 513 assentos, 422 são ocupados por homens e apenas 91 por mulheres, menos de 18%. Dessas mulheres, 4 são indígenas. E 2 dessas indígenas, que são a Juliana e a Célia como é que é o nome mesmo? Peraí. Eu vejo. Pode continuar. Eu sou ruim de memória, né? Então, são 2 indígenas. As 2 parlamentares indígenas estão sendo processadas pelo Conselho de Ética. Mas vamos falar comparativamente, né? Elas estavam ali defendendo, no lugar de fala delas, de mulheres, de indígenas, a pauta que é muito cara, que é o marco temporal, que estava sendo votado o PL do marco temporal. E na interpretação delas, elas entendem que essa pauta, né, essa votação de um marco temporal para a demarcação das terras indígenas pode, a consequência seria a morte de indígenas, o ecocídio, um genocídio de indígenas, o assassinato de indígenas, porque eles dependem das terras para sobreviver. Muitos deles já morreram em disputa de terras, especialmente com garimpeiros, e a demarcação de terras indígenas é importante para esses povos. Então, elas estavam ali num debate parlamentar, né? E a gente fala que imunidade parlamentar, ela protege quando você está ali, né, dentro de um debate, de um projeto de lei nas suas atividades. Então, essas mulheres indígenas, indignadas com a votação de um projeto de lei que prejudica os seus povos, elas estão sendo processadas, ok? Um processo extremamente rápido, extremamente agilizado, célere. Vamos comparar com o Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira, em março, no Dia Internacional da Mulher, em março, colocou uma peruca no parlamento e ofendeu as mulheres trans, cometeu crime de transfobia, falou que as mulheres trans são homens e tudo mais. Entraram com um processo, uma representação contra ele, e a representação contra ele demorou mais de 2 meses para andar. O processo contra a Juliana Cardoso, que é uma das mulheres indígenas que está sendo, né, representada no Conselho de Ética da Câmara, andou mais rápido, em 5 dias, do que o processo do Nicolas Ferreira. Então, assim, por que os processos das mulheres são tão céleres? E por que essas mulheres, especialmente, estão sendo acusadas, sendo que a gente viu homens se manifestando nas redes sociais no mesmo sentido, que eles falam é um genocídio legislado. Muitas pessoas, inclusive da sociedade civil, fizeram acusações contra o projeto de lei, né? Então, talvez o bradar assassino não tenha sido diretamente para uma outra pessoa, foi uma questão de estou indignada com essa situação. Em comparação, gente, se a gente for ver o caso do... Sim. Outros casos, né? Eu vou pegar aqui, eu tenho uma matéria aqui que eu abri, gente, desculpa, Sim. eu tô sendo longa porque eu acho importante, embora o Zé Eduardo e o Caio já tenham falado muito sobre esse tema, eu tava com maestria. Enquanto você abre a reportagem que você quer abrir, eu vou trazendo aqui, o Juliano vai brigar com a gente, porque o Juliano é do PSOL, a deputada é Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais. É que esse nome eu tava com dificuldade. E fora, uma outra informação, enquanto a Gabriela busca ali, só para os nossos telespectadores, já temos outros 7 processos no Conselho de Ética, dissemos aqui há alguns dias, Nicolas Ferreira, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, José Medeiros, Juliana Cardoso e Márcio Gerri e Talíria Petroni. Foram abertos esses processos no dia 30 de maio. O Nicolas Ferreira falou o que ele falou no Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março. Sim. A Juliana, na mesma semana, o processo foi aberto contra ela. Então, assim, por que a celeridade contra a Juliana e o Nicolas Ferreira, eles sentaram literalmente em cima do processo por 2 meses? Não existe aí uma discriminação de gênero? E no caso, olha, eu peguei uma matéria aqui do jornal Metrópolis. Palavrões dominam o início na Câmara, o mais desbocado dos últimos anos. De novo, um parlamentar utilizou os microfones da Câmara para disparar palavrões e xingamentos. Aí o parlamentar chama Luiz Lima e falou: Sim. Alexandre de Moraes está de sacanagem. Ele falou palavrão que eu não posso repetir. Se referiu às autoridades que o desagradavam como uns belos de uns vagabundos, ladrões. Aí uma matéria também da Câmara. Lira vai enquadrar, do Congresso em Foco, Lira vai enquadrar, vai fazer uma reunião no Colégio de Líderes em fevereiro desse ano para discutir a postura dos parlamentares após várias trocas de ofensas nos plenários da Casa. E vai estabelecer boas práticas de oratória. E aqui diz que as pessoas estavam se chamando de bandido, corrupto,
corrupto, ofensas contra o ministro Flávio Dino, Sim. tudo. Gente, olha, se vocês olharem, deem um Google, vocês vão achar um número imenso de trocas de ofensas entre os parlamentares, muito mais grave do que você brandir assassino com relação ao projeto de lei e com uma causa que é cara. Então, quando você vê que esse processo, as representações contra mulheres parlamentares, que já são poucas, já são minoria, andaram com essa celeridade, você vê visivelmente uma tentativa de restringir os direitos políticos das mulheres, de restringir as vozes das mulheres, de obstaculizar o exercício dos direitos políticos dessas mulheres parlamentares. Sim. E existe uma lei que hoje criminaliza a violência política contra as mulheres. Então, só que o problema é o seguinte, existe essa lei, mas os maiores, geralmente, quem mais comete esse tipo de violação, de obstaculização dos direitos políticos das mulheres são os próprios deputados, é o próprio Congresso, que é majoritariamente masculino, branco, e nesse caso a gente vê aí, de 4 mulheres indígenas, 2 estão sendo processadas. E ai de você, Poit. Mentira, Poit. Tô brincando com você, Poit, mas é porque a Gabi trouxe informações muito importantes e acho que eu vou até corroborar aqui com algumas das informações, que é o seguinte, a gente tem aí a dificuldade, por exemplo, da senadora Elisiane Gama de falar na CPMI do dia 8 de janeiro, é uma dificuldade das mulheres poderem se colocar. A deputada Sâmia Bonfim teve o microfone cortado 3 vezes na CPI do MST. Então, é muito difícil defender que não tem uma questão de gênero ou uma misoginia muito forte aí. Lu, na política em geral e na Câmara, as mulheres são minoria e eu já presenciei várias questões de machismo lá. As pessoas que trabalhavam comigo, a maioria do meu time era composta por mulheres, né? Faço questão de citar a Antônia, a Stephanie, a Maíra, a Luísa, a Mariana. Teve reuniões de eu estar com o ministro na época, ou com parlamentar de esquerda e de direita na comissão, a menina aí, a menininha aí, o jeito de se referir, sem respeito. Eu falei, meu irmão, você respeita ela aí. Senão, de menosprezar, de diminuir. Se você tratar com ela, você não respeita. Comigo você vai respeitar? Então, elas sabem, elas estão assistindo, eu comprava briga por elas. A quantidade de vezes que não lembram os nomes das pessoas. A Antônia, que é minha amigona, estudou na GV e tudo, e, puxa, uma craque, ela ficou pé da vida, porque ele estava com o ministro, cara, primeiro que assentou do lado assim, e aí o cara, a menininha aí, pelo amor de Deus, rapaz, respeita. Então, isto existe, tá? Isso existe e eu presenciei e defendia cada uma das mulheres que sempre tive muito orgulho de trabalhar junto. Agora, neste caso, doutora Gabriela, eu, com todo o respeito, né, quero discordar, porque não é porque elas são mulheres ou indígenas que pode falar que o outro é um assassino, né? Acusar de assassino é um negócio muito grave, muito grave. Pode ser incorrido um crime de calúnia. A gente estava nessa discussão aqui, qual que é como o doutor Zé Eduardo zoe, eu entendo que a elasticidade da imunidade parlamentar para falar certas coisas, para discutir no plenário. Mas a fala ali, se não foi referindo a uma causa, a um projeto, foi aos parlamentares. Vocês são assassinos de indígenas. Então foi muito duro aquilo ali. Eu acho que é por isso, acredito que é por isso que elas foram enquadradas ali para ir por comitê de ética. Agora, no comitê de ética tem tantos outros processos, o fato de ir com celeridade para o comitê não quer dizer que vai ser julgado com mais celeridade dentro do comitê. Lá no comitê de ética, além dos deputados homens, brancos e de direita que estão lá, como a Lu falou e que são a maioria, tem também o Márcio Gerri, deputado do Partido Comunista, que cometeu um assédio com uma deputada lá no momento, aí disseram que não foi uma intimidação, ficou aquele rolo, e a própria deputada Talíria também num entreveiro aí com o deputado Ricardo Salles, além do Eduardo Bolsonaro e do Nicolas. Então, o fato de andar rápido e ir para o comitê, eu acho que é uma resposta, e eu quero que esse parlamento continue cada vez mais assim, usar esses termos e acusações aqui no parlamento não pode, né? Casos de homofobia, não pode. Casos de racismo, não pode. Então tem que ter uma intolerância com isso. Por que você acha que o do Nicolas demorou tanto para ir para o Conselho de Ética e das mulheres foram mais rápido? A gente discutiu já o caso do Nicolas aqui bastante, Lu, e existe até um limbo jurídico para o caso dele, né? E aí pegaram um precedente a comparar o caso de homofobia ao caso de injúria racial. Então ali eu acho ainda mais difícil enquadrar,
Embora, eu já falei também, discordo totalmente. Para mim, aquilo ali é quebra de decoro, não representa nada. Agora, a fala delas em chamar os deputados de assassinos, eu acho que é muito grave. Não acredito que foram enviados para o Comitê de Ética porque são mulheres ou indígenas, e sim pela fala extremamente dura. Mas com elas agora no Comitê de Ética, a gente tem uma boa parte das mulheres do parlamento, aliás, uma boa parte das mulheres da Câmara, que a gente está falando da Câmara, agora no Conselho de Ética. Proporcionalmente, sim. Proporcionalmente, mas você não acha grave chamar de ladrão, babaca, golpista, fascista, genocida, e o Lira só chamar para conversar e vamos ser civilizados, práticas de oratória, e quando são as mulheres? Então, aí a gente vai começar a medir. Um homem colocar uma peruca e falar que as mulheres trans são homens que estão roubando o lugar das mulheres é menos grave, ou homens falarem que um é genocida contra babaca, que falando palavrão é menos grave do que as mulheres gritarem assassinos contra a votação de um projeto de lei. Assim, então, assim, parece que para as mulheres a régua, como o Caio estava dizendo, a régua está sendo mais pesada para as mulheres. Aí, a régua tem que ser igual para todos. Isso fica evidente, a violência política de gênero, a discriminação contra as mulheres. Ai, assassino é muito grave. Não, mas colocar peruca e falar que mulher trans é homem não é grave. Mas chamar um, falar o outro que vai genocida, ladrão, bandido, se for homem com homem, não é grave. O grave é a mulher gritar assassino. O que é a mensagem que você vai passar para elas? A Juliana Cardoso, por exemplo, ela é uma vereadora de São Paulo, mas é o primeiro mandato dela como deputada federal. Ela vai começar a sentir que ela não tem o direito de voz naquele parlamento, porque qualquer coisa que ela falar, os caras vão botar lá no Conselho de Ética. É isso que eles estão fazendo. Isso é violência política. É você colocar a mensagem para a mulher, olha, fica quietinha na sua, não me contraria. Você disse que é uma tentativa... Porque para você vai ser... Você não, vai estar discordo, mas ninguém fez isso, Você Gabi. disse que é uma tentativa ninguém de fez isso. De intimidar, silenciamento. Gabi, pensa assim, todos têm que ser colocados. Todos têm que ser colocados e eu concordo com você. Não pode aliviar para e ninguém disse aqui que uma coisa é menor que outra. Chamar de assassino é muito grave. Usar aquela peruca, na minha opinião, também é muito grave. Todos têm que ir para o Comitê de Ética se te cometer alguma coisa que algum parlamentar sentir que tem que representar. Então vai parar. Todos. Porque se quando é com os homens o Lira chama para o colégio de líderes para conversar, mas quando é mulher seguinte, Gabi, pode ir para o Conselho de Ética, então bota todos os homens. A turma que chamou o Bolsonaro de genocida deveria ir... Vocês dois falando juntos. A turma que chamou o Bolsonaro de genocida deveria ir para o Conselho de Ética? Eu acho que quando você está no parlamento, na disputa... Não, eu acho o seguinte, eu não estou falando que todos têm que ir, eu estou falando o contrário. Respeito. Eles estavam lá, quando eles estão lá se acusando um ao outro, porque fica de um lado, e isso é verdade, fica ao lado dos bolsonaristas chamando os petistas, seus corruptos, ladrões, a gente vê isso todo dia. E os petistas ficam para os bolsonaristas, seus genocidas, não sei o quê. A gente vê isso todo dia. Quando as mulheres, é isso que eu estou tentando te falar, entendeu? Quando as mulheres falam assassinos, aí elas são processadas. Quando são entre eles, depois eles vão tudo lá dar a mão um pro outro, se abraçam, vamos lá, vamos ser civilizados, dão risada, porque é esse o pacto da masculinidade, entendeu? Da broderagem. Tudo bem, já xingam o outro, mas aí a gente senta para conversar. Agora, quando é uma mulher que fala, essa mulher é processada, é silenciada. Sim. É isso que eu tô te falando. Não tô te falando que todos eles vão pro Conselho de Ética. Pelo contrário, eu tô falando que isso acontece todos os dias. Pega a CPI da Covid, pega essa CPI do MST. Eu faço um desafio aqui para todo mundo que tá assistindo. Assiste um dia a CPI as de agora, né? CPI do MST, CPI do 8 de janeiro. Gente, todo dia eles se xingam. E aí, você é corrupto, você é bandido, genocida. Eles se xingam assim. Mas quando são as mulheres que falam, Gabriela, aí entra pro Conselho de Ética. Primeiro que vocês não podem falar juntas, por favor, tá? Segundo que eu vou passar para uma outra mulher. Põe ordem. Na hora. Vou passar para uma outra mulher, então, para a gente poder também ouvir um pouco da Samantha e a opinião dela. Depois eu posso até voltar para cá, mas vamos ouvir um pouquinho da Samantha. Samantha. Bom, eu concordo que há violência política contra as mulheres, isso é fato, a gente tem uma legislação nesse sentido, mas acho que nesse caso não. E por que eu digo isso? A gente não pode ser ingênuo de achar que é só em razão de serem mulheres. A gente tem uma Câmara de Deputados que é majoritariamente conservadora. Isso vai influenciar em qualquer julgamento no Conselho de Ética, obviamente, porque lá é um julgamento político. Os parlamentares têm imunidade quanto às suas palavras, votos e opiniões? Tem. Mas a própria Constituição também estabelece que se houver abuso das suas prerrogativas, isso pode configurar quebra de decoro parlamentar. Aí eu digo, qual a diferença entre o que o Nicolas falou, não estou dizendo que concordo com o que o Nicolas fez, e o que essas deputadas fizeram?
O que aconteceu? O Nicolas fez o que a gente chama de discurso do ódio. Ele faz algo genérico, as mulheres trans, ele não individualiza. E isso, Lu, eu sei que depois os internautas vão bater, isso, infelizmente, hoje, no nosso ordenamento jurídico, não é crime. O que é crime? Quando eu individualizo, quando essas deputadas falam para o chefe da comissão que aprovou, né, o líder da comissão que aprovou aquele projeto de lei, que ele é assassino, ali você está incidindo em calúnia, porque você está individualizando, ou seja, você está colocando uma pessoa, imputando a uma pessoa prática de crime. Aí isso pode ser considerado abuso das prerrogativas. Agora, isso tudo, e nisso eu concordo um pouco com a Gabi, é tudo político, é um julgamento político. Na minha opinião, eu acho que não deveria ter ocorrido isso, porque é um ambiente onde os debates são mais acalorados, essas coisas acontecem, mas qual foi o erro que elas cometeram? Uma coisa é eu fazer críticas ao projeto de lei, dizer, olha, a aprovação desse projeto de lei vai prejudicar os índios por causa disso, 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 pode gerar morte de índios. Aí eu estou debatendo dentro do que se espera da democracia. A partir do momento que eu digo, olha, Poit, você é assassino de índio, aí eu estou passando do limite que é razoável. Não estou dizendo que só elas passaram desse limite, vários outros passaram. Acontece que a gente tem uma Câmara de Deputados mais conservadora. Isso vai se repetir, obviamente, na celeridade. Eu particularmente sou favorável ao marco legal na questão das terras indígenas, mas eu tenho que ouvir argumentos em sentido contrário, dentro de uma certa, digamos assim, respeito entre as pessoas. A partir do momento que você chama de assassino, você incide em calúnia. Elas podem ser processadas juridicamente? Não, porque tem imunidade, mas elas podem responder no Conselho de Ética, porque isso pode ser considerado abuso da prerrogativa de imunidade parlamentar. Muito bem, eu estou vendo aqui, lendo a reportagem de novo e vendo que, na verdade, elas não falaram exatamente direcionando a uma pessoa e falaram o tempo inteiro, vocês são, vocês estão, vocês, e falando a um grupo de deputados. Lu, Isso na representação do PL, eles colocam que elas se dirigem ao líder da comissão especificamente. Pois é, a gente está com eu não tenho o vídeo no momento para mostrar para o nosso telespectador, mas eu tenho a nossa reportagem. Enquanto você ia falando, Samantha, eu tive o cuidado de vir aqui e checar. E vi que elas falam... Então, se elas fizeram genericamente, entendo que não. Se for individualmente, sim. Elas repetem, a gente está aqui com não vão nos intimidar, não vão nos calar, vocês são, então elas sempre estão colocando aqui no plural. Agora, é preciso, talvez, né, Samantha, você vai dizer melhor para mim, se a análise do vídeo, se elas estão direcionando a uma pessoa, mas as falas na transcrição que nós temos na nossa reportagem, as falas estão no plural. Vou ouvir, Juliana. Se foi genericamente, eu entendo que não. Se foi especificamente, por exemplo, eu apontando para o Poit, aí sim. Mas Juliana, isso vai ser analisado no conselho e na defesa delas com toda certeza. Mas você, Juliana, desculpa, eu lembrei de uma pergunta ainda para a Samantha, mas você acha que realmente houve uma celeridade ali por ser uma casa conservadora e resolveram enquadrar, então você admite que tem ali uma questão... Com certeza, a gente não pode ter essa agilidade, isso vai ser sempre. Se eu sou maioria ou minoria, obviamente isso vai influenciar. Obrigada, Samantha. Juliano. Lu, eu tive ontem na reunião do Conselho de Ética da Câmara e acompanhei a instalação dos processos, tá? Foi uma das coisas mais revoltantes que eu vi na Câmara dos Deputados, tá? Primeiro, pela dimensão política mesmo. As representações contra deputados que incentivaram aquela quebradeira horrível que nós vimos na Praça dos Três Poderes, deputados e deputadas federais que incentivaram uma tentativa de golpe no 8 de janeiro, faz 134 dias que essas representações foram apresentadas. Eu sou signatário de algumas delas. Foram apresentadas no dia 2 de fevereiro, no primeiro dia do ano legislativo. São 134 dias e nenhuma delas foi encaminhada para o Conselho de Ética por parte do Arthur Lira. No caso das nossas companheiras do PSOL, do PT, em 4 horas estava convocada a reunião do Conselho de Ética para a definição do relator. Então, é óbvio que há uma instrumentalização política de um órgão que deveria ser isento, neutro, porque é o órgão disciplinar da Câmara dos Deputados. Ou seja, é óbvio que são deputados julgando deputados e é impossível supor que dentro do Conselho de Ética não haja influência das posições políticas que cada um desses deputados representa. É óbvio que há. Mas é no Conselho de Ética que a quebra de decoro
já que existe a imunidade parlamentar, deveria ser analisada da forma mais imparcial possível. E aí o presidente da Câmara não envia as representações contra os deputados que incentivaram a tentativa de golpe do 8 de janeiro, não envia as representações contra aqueles que incentivaram a quebradeira do Palácio do Planalto, da Praça dos Três Poderes, e em 4 horas envia a representação contra as deputadas do PSOL. Ora, é óbvio que há um uso político, nisso eu estou com a doutora Samantha. Quer dizer, há uma instrumentalização política, portanto, não é só porque são mulheres, é porque são mulheres de esquerda. E o Arthur Lira quer perseguir as mulheres de esquerda para calá-las na Câmara dos Deputados. Agora, também é o elemento da misoginia. Sabe por quê? Porque tinham deputados também, homens do PSOL e do PT, gritando assassinos dentro do plenário da Câmara quando foi aprovado o famigerado projeto do marco temporal. Sabe quantas representações foram encaminhadas contra esses deputados? Nenhuma. 0. Então, há sim uma clara combinação entre o elemento político, de uso político dos instrumentos disciplinares da Câmara, por parte do seu Arthur Lira. O responsável tem nome e sobrenome, chama-se Arthur Lira, que passa pano para golpista, mas tem mão dura contra os deputados de esquerda. E tem o elemento misógino, porque na hora de fazer a representação, o PL representa contra as mulheres, não representa contra os homens. Olha, eu já vi 500 vezes na Câmara dos Deputados, deputados do PSOL serem chamados de assassinos por defender a legalização do aborto. Quantas vezes nós somos chamados de amigos de traficantes por defendermos outra política de drogas? Então, assim, traficante, assassino. A deputada Carla Zambelli, ela disse que o PSOL era formado por um bando de pedófilos. E a representação contra ela sequer foi admitida no Conselho de Ética. Então, é óbvio que há 2 pesos e 2 medidas. Isso é uma vergonha para a Câmara dos Deputados, é uma vergonha para o Parlamento brasileiro que se estejam usando os instrumentos disciplinares para perseguir os adversários do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Só para a gente fechar esse tema aqui, vou dar 30 segundos para cada um para a gente encerrar aqui, porque eu vou ter que me despedir de vocês. Poit. Olha, só para confirmar agora uma coisa que eu concordo é que tem política. O que a doutora Samantha falou e o Juliano também falou, as decisões lá não tem como fugir da política. Então ali o que pode ter é muito mais uma posição de uma maioria de direita, né, contra uma posição política de esquerda. O Juliano está contando que homens do PSOL estavam no plenário em uma outra ocasião fazendo a mesma coisa. Eu não vi, então eu não vou falar sobre isso. Né? Mas se teve alguma coisa que... No mesmo episódio, no mesmo episódio tinham homens do PSOL na mesma situação, eu não vi, Juliano, então entendo que é uma situação nova aí que a gente pode avaliar. Agora, a situação política também foi vista em outros cenários na Câmara. Por exemplo, a discussão da CPMI, onde os pedidos da direita, da oposição, para que as pessoas próximas do presidente Lula fossem ouvidas ou convocadas para a CPMI, foram barrados. Agora, os pedidos para que as pessoas próximas do ex-presidente Bolsonaro fossem ouvidas passaram rapidamente. Então, realmente, o efeito político e o viés político, aí sim, Gabi, na minha opinião, existe nesse caso. Voltar para você, Gabi. Então, eu gostei da lembrança do Juliano, porque eu fiquei aqui tão emocionada que eu ia falar e acabei esquecendo. Realmente, a gente vê muito tem um elemento político, mas a questão das mulheres é muito forte, porque esse caso de chamar de assassino, eu tinha lembrado disso mais cedo. As pessoas que têm essa pauta mais conservadora, contra o aborto, inclusive contra o aborto legal que existe hoje, com relação, né, a fetos anencéfalos ou pessoas que estão em risco, enfim, essas pessoas costumam chamar as mulheres feministas de abortistas. Nem todas as mulheres feministas são necessariamente a favor do aborto, mas chamam as mulheres feministas de abortistas, chamam as mulheres feministas de assassinas, de matadoras de crianças, né? E várias coisas, e isso você não vê, porque, enfim, passa batido. Agora, homens também estavam presentes, é verdade, o Juliano falou muito bem, homens estavam presentes, e não só lá dentro do parlamento. Se vocês olharem no Twitter, gente, o pessoal da CNN aqui gosta muito de Twitter, puxem a hashtag genocídio legislado. Tem milhares de tweets. Houve uma campanha denunciando os deputados que votaram a favor do marco temporal, acusando-os de genocidas, porque seria um genocídio legislado. Então, assim, não foram só essas 6 mulheres, 2 delas indígenas, que estavam bradando assassinos. Foi a internet, boa parte da internet, não a internet inteira, mas boa parte da internet, e nem por isso essas pessoas estão sendo responsabilizadas. Então, por que essas mulheres parlamentares? O que eu quero deixar aqui muito claro, gente, é que existe uma discriminação
relação de gênero. Existe o elemento político, mas os homens de esquerda continuam ali brigando com os homens de direita, falando um monte de impropério uns com os outros e nada acontece entre eles, mas com as mulheres acontece sim. Samantha. Bom, eu concordo. Eu acho que a questão é que há um elemento político e eles estão agindo politicamente. Aliás, lá é o local para se agir politicamente. Não dá para cobrar a isenção deles, uma vez que as pessoas têm partido. Se as pessoas têm partido, as pessoas têm lado, ou seja, elas vão escolher uma posição ou outra. É claro que se eu tenho uma Câmara mais conservadora, essa pauta vai permear tudo o que acontece lá no Conselho de Ética, nas comissões. Da mesma maneira, eu acho que nisso o Poit foi muito feliz ao citar esse exemplo, na CPMI, que eu tenho uma maioria do governo, nenhum dos requerimentos da oposição foram aceitos, porque eles não agiram com a imparcialidade que a gente esperaria, eles agiram politicamente. Portanto, eu acho que nesse caso das deputadas, o que houve foi a prevalência do elemento político, que é o que sempre vem acontecendo dentro do Congresso Nacional. Já sei que Juliano discorda, mas vou te passar mais um minutinho também. Não, eu acho que não dá para fazer esse tipo de comparação que a Samantha e o Poit estão fazendo, porque a CPMI ela é um campo de batalha política, de batalha de ideias, de batalha de posições. Eu lembro de CPIs e CPMIs no passado, em que a oposição dominava e usava a CPMI ou a CPI para acantonar o governo. Isso é parte do jogo, gente. Não dá para comparar que num Conselho de Ética, que é um órgão para julgar se um deputado deve manter ou não o seu mandato, haja a definição do presidente da Câmara de quem pode ou não ser processado por uma definição política. Tinha que ter uma regra mais clara, ou seja, o Arthur Lira tem 24 horas, 48 horas para definir se envia ou não envia o processo disciplinar contra algum deputado por Conselho de Ética, ou então não. Tem que ter um exame de admissibilidade por parte do presidente do Conselho de Ética. Ou seja, tem que ter algum procedimento mais transparente. O que não dá é para o Arthur Lira decidir quem é processado e quem não é. E no tempo que isso acontece. Eu estou lembrando aqui, são 135 dias em que deputados que incentivaram um golpe de Estado dia 8 de janeiro não têm nenhuma representação analisada pelo Conselho de Ética. E em 4 horas, 6 deputadas de esquerda já têm até relator para os seus processos sorteado. Então, essa dimensão para um órgão disciplinar da Câmara é que não pode existir. Que isso exista no plenário da Câmara. Eu estou cansado de perder votação na Câmara. Que tenha uma relação de forças na Câmara, na CPI, na comissão, isso é do jogo. Agora, no Conselho de Ética, usar o Conselho de Ética para intimidar adversários políticos, isso deveria ser repudiado por todos nós, independente das nossas simpatias ideológicas.